Ô, gente, olha que legal. Essa noite eu tive um sonho e eu queria dizer para vocês que a conclusão que eu tiro desse sonho é que a gente tem outras formas de ajudar os nossos familiares, os nossos amigos. A outra forma é a gente conseguir, em desdobramento, ir conversar com eles, né, junto com os mentores, fazer uma espécie de mentoria. Né? Uma vez que a gente realmente entra no lugar a gente despertou, começa a estudar e começa realmente a dedicar a nossa vida à consciência, né, à expansão e tal, a gente começa a ter condições de fazer uma espécie de mentoria. Concordam comigo? Mas aí o processo tem que estar acontecendo de maneira verdadeira. Então, não dá para ter enganação, senão não rola, né? Então, o que aconteceu essa noite? Vocês lembram que eu fiz um vídeo que eu sonhei que uma pessoa da minha família morreu? Eu vou tentar não citar nomes e nem dar a entender profundamente quem é, mas eu quero que vocês entendam a ideia. Eu fiz um vídeo dizendo que uma pessoa da minha família está por morrer e eu fiz uma espécie de preparo, né? Essa pessoa aparentemente não tem nada e que a gente não sabe como vai ser. Não tem nada, né? Tem, mas nada que seja um indicativo para a morte, né? Imediata. Mas nos últimos dias, uma pessoa que mora com essa pessoa morreu, né? Então, também não tinha nenhum aviso prévio, aconteceu uma complicação, ela foi hospitalizada e aí ela morreu. Então, essas pessoas moram juntas. Então, uma coisa está provavelmente ligada à outra, né? E aí o sonho de hoje foi justamente com essa pessoa. Tá? Então, é um núcleo familiar dentro da minha família, é um núcleo, né? Como se fosse assim, eu tenho o Santiago e tenho meu marido, né? E a gente é o nosso núcleo, mas a gente tem uma grande família, né? Que estão os pais do Juan, os tios, os meus pais, os tios, enfim. Então, o que eu fiz? Eu entrei nesse núcleo dentro da minha família, né? Minha família tem um núcleo ali. Nesse núcleo, um acabou de morrer, a outra está já se despedindo, estamos fazendo várias coisas no astral e sobra mais uma pessoa. E dessa pessoa, essa pessoa precisa muito de ajuda, né? Uma pessoa que tem algumas complicações, como todo mundo tem, complicações internas, algumas coisas ocultas que precisavam ser vistas para que ela possa ficar bem aqui sem a presença das outras duas pessoas, né? Então, o que a gente está fazendo agora? Agora a gente está focando nessa pessoa. Então, para minha surpresa, aquele sonho que eu tive, que a outra pessoa vai morrer, a outra pessoa ainda está viva. Quem morreu foi a outra, que morava junto. E o tratamento dessa pessoa já está feito, que vai morrer. Já está feito, ela já está bem. Ela, inclusive, apareceu... Quer dizer, ela não está 100% bem, não, tá? Mas ela já está fazendo no astral um bom preparo para quem vai ficar. Ela já está participando do preparo. Então, o que aconteceu? Basicamente, foi uma intervenção da minha parte, talvez porque eu seja uma pessoa de dentro da família, que tem uma boa relação com essa pessoa, a gente não é íntimo, a gente não tem convívio, a gente nem se fala, mas eu sei das dinâmicas e eu sei das necessidades ali, das urgências, do que rola. Eu até pensei bastante nessa pessoa esses dias e eles me colocaram lá para bater um papo profundo com essa pessoa, né? E o papo foi basicamente, assim, papo reto, né? Olha, você sabe que tem isso, aquilo que você precisa olhar, seria bom você se abrir com alguém, não pode, a gente tá aqui, quanto mais reservas a gente tem, pior você viu que fulano já acabou de morrer, daqui a pouco vai ciclano e você vai ficar, e é preciso que você entenda os mecanismos do que te levam, né? Os mecanismos que te levam a tentar ocultar determinadas coisas que vão fazer com que a sua vida se torne um inferno depois que essa pessoa morrer.
Então, eu não posso ser muito explícita aqui, porque eu vou liberar conteúdos que estão lá sendo trabalhados, não importa para vocês, né? Seria mera fofoca, a verdade é essa. Mas eram coisas sérias, são coisas graves, tá? Que envolvem problemas e até uma certa doença comportamental. Então, que afeta tudo dentro dos relacionamentos e do acesso dessa pessoa a ela mesma. Eu vou andar aqui porque, porra, tá chegando o carro do ovo, my people. E aí o carro do ovo complica a gente. Eu vou me enfiar aqui no quartinho. Então, o bate-papo ali foi muito interessante. Só que, infelizmente, essa pessoa, ela tá resistente. Tá resistente porque envolve olhar profundamente para as questões que, essa pessoa tá com 40 e poucos anos, que ela tentou esconder a vida inteira. Ela apresenta essa dificuldade comportamental desde pequena. Só que o que eu tentei conversar e a gente, né, fazendo a mentoria, tentou fazer essa pessoa enxergar? Que o que aconteceu, qual é a raiz do problema? Né? Porque está tão oculto e está tão já armado, os mecanismos estão armados, né, para tentar esconder as coisas, e aí os comportamentos ficam doentes e as relações ficam mentirosas, né? Que eu conversei sobre tudo, porque envolve pai e mãe, comportamentos de pai e mãe. Então foi até uma surpresa para mim quando eu acordei. Quando eu acordei e lembrei disso tudo, pensei, cara, olha até onde a gente foi, coisas que nem eu mesma sabia, ou que eu não lembrava, sabe? E que foi tudo conversado. Olha, o seu pai, quando você era pequeno, fez isso, isso e isso. Algumas informações eu não tenho, eu, Daphne, não tenho, mas lá eu tinha. E muito legal, porque, olha isso, né? O seu pai fez isso com a sua mãe. Aí a sua mãe, o comportamento dela foi esse, tá? E você viu tudo. Então, só por você ter visto o sofrimento de sua mãe e ela ter mascarado isso com determinados comportamentos, e o seu pai ter feito aquilo com a maior tranquilidade do mundo, isso faz com que você queira reviver a cena que eles viveram. É um pedido do seu inconsciente para que seja curado dessa maneira. E você repetindo. Só que isso é uma distorção. E você não vai estar curando nada, né? O teu inconsciente está repetindo para que você olhe e faça alguma coisa diferente. Porque, né, o inconsciente, gente, ele trabalha para curar. Mas a forma que ele trabalha para curar é, às vezes, trazendo a doença, às vezes, trazendo a repetição. Né? Porque quem precisa entrar é a voz da consciência para fazer o mecanismo, de fato, reverter, né? Senão... enfim, o inconsciente, ele manda até que a consciência veja. Você está entendendo? A consciência viu, ele já para de mandar. E aí ele obedece. Ele passa a obedecer. E aí a pessoa está curada. Então, o que foi explicado para ele através de mim, porque não tem jeito, né? Eu tenho esse alinhamento psicológico, eu sei fazer isso. E ele com certeza confia em mim. É claro que se hoje eu for chegar para conversar com ele... eu já estou abrindo aqui, né? A pessoa, antes era a pessoa, agora já é ele, já é pai e mãe, já tá dado o cenário, né? Mas hoje, se eu for conversar com ele, a gente certamente sente um amor um pelo outro, mas vai ter essa barreira da não verbalização do que é realmente importante, né? Por mais que eu tenha essa capacidade, existem outras coisas em questão, né? Que a consciência aqui não deixa acessar. Não vai dar. Então, eles estão fazendo isso no astral. E é algo muito preocupante o que está acontecendo ali dentro dele, sabe? Os mecanismos instalados. E no momento que ele ficar, né, sem pai e mãe, tudo vai desmoronar, vai tudo bater na porta. Isso é um fato. Então, o que eles estão fazendo? Eles não vão abandonar esse filho, sabe, gente? Não é porque, assim, a pessoa foi inconsequente a vida inteira, então ela merece também sofrer para poder aprender. Não é bem assim o mecanismo do universo,
A gente tem que lembrar que o universo é nosso pai e mãe, ele não... O último recurso dele é fazer com que a gente se encare de frente de uma maneira bem feia. Isso é o último recurso. É para quem realmente resistiu muito e, puta, quis continuar se fudendo, que ele faz isso. É uma consequência da energia da pessoa, né? Mas essa pessoa em questão não é uma pessoa rebelde, não é uma pessoa... Até me emociono para falar isso. Não é uma pessoa mansa, mas perdida. Perdida e totalmente contaminada. Então, até o ambiente onde a gente estava falando sobre isso, era um ambiente onde eles moram, totalmente retratado. Porque hoje o ambiente é totalmente umbralino, né? Se você for olhar o lado astral do ambiente onde eles moram, tem tudo que você pode imaginar. Tem teia de aranha, tem barata, tem uma nuvem escura, dá para eu ver, eu consigo perceber o ambiente ali. Mas lá no astral, a gente estava lá e outras pessoas que já morreram da família estavam lá, tá? Eu me refiro à minha bisavó, avó, tava todo mundo lá conversando, batendo, ajudando a fazer uma base e conversando com a outra parte que está por desencarnar. Então ela está já totalmente assistida, ela já está mais tranquila em relação ao fato dela ter que ir, mas ela está ainda aqui na Terra porque precisa dar conta desse filho que vai ficar aqui e certamente ele precisa desse preparo, porque ele vai ter que lidar com as questões dele, né? Então tá toda uma preocupação amorosa. Então percebam, não existe regra, não existe essa fórmula de tipo, bateu a hora do desencarne, a pessoa tá indo. Não, depende. É tudo muito bem avaliado. Se dá para você fazer a coisa direitinho, vamos fazer direitinho, não é? Ela obviamente, ela vai ter que desencarnar. Não vai dar para ela ficar. Mas antes dela desencarnar, ela está sendo muito bem trabalhada, ao ponto dela, quando desencarnar, ela provavelmente vai subir direto, ela não vai para o umbral, né, para essas zonas da mente dela, mais sombrias, porque ela ela já entendeu. Diferente da experiência que eu tive que pegar ela no colo, ela chorava muito e eu tive que explicar para ela, você vai, não tem jeito, é hora de se despedir, veja tudo que você fez. Então foi um outro tipo de momento, agora ela está em outro. E isso em questão de quê? Acho que 3 semanas, né? Acho que mais ou menos por aí. E ele não, gente, ele tá numa condição de que se realmente ela fosse assim, junto com o pai, ia dar uma merda enorme para ele. Agora é capaz de não dar. É capaz das coisas estarem se revertendo, muito também pela minha consciência da morte. Pela minha disponibilidade, pela minha preocupação, pelo meu estado consciencial. Entende? Uma pessoa da família que começa a se ligar, sair do próprio umbigo. Entende, gente? Eu saí do próprio umbigo. Eu tenho meu umbigo, né? Claro, tenho aí meus defeitinhos. Mas eu já saí do meu umbigo, já estou preocupada com o todo. Então, quando a gente está dentro da família, eu já saí daquele momento de tentar salvar todo mundo, de tentar impor o que eu penso, de mostrar as minhas transformações. Já saí desse lugar. Hoje, sabe quando você consegue sair do holofote? Porque a gente tem que ser muito honesto, né? A gente quer o holofote. Com certeza. É só você avaliar. Eu nunca quis. Quis sim. Para com isso. Tudo é um umbigo. Aqui na Terra não tem jeito. A estrutura é do ego e da mente. Então você, com certeza, se você não viu ainda, é porque você tá nele, tá mergulhado no padrão. Então, uma vez que você vê o padrão e você começa a se trabalhar para sair, é o medo, né? Porque o que faz a gente querer ficar no holofote é o medo de não ser visto, é querer pertencer. No momento em que você abandona tudo isso, vai abandonando aos pouquinhos, você começa a realmente exercer um papel importante que é no backstage, que é na linha de base, entende? Não vai dar para eu ir lá para essa pessoa da minha família e conversar com ele, sabe, receber dele a gratidão e ter essa troca, ele dizer para mim, pô, cara, muito obrigado, caramba, você realmente é sensacional, você se transformou muito, puxa, que bom. Não vai acontecer isso.
Não vai acontecer. E a gente está trabalhando atrás, num outro nível. E esse nível é um nível muito mais importante do que o nível aqui encarnado. É a base. Então, entendam que na Terra, se a gente se apegar às estruturas mais de ser visto, de não pertencer, de exclusão e de inclusão, de ficar muito preocupado com essas coisas, a gente não faz muito, não. A gente fica um enganando o outro e perdido, todo mundo junto, com a falsa sensação de estar sendo visto, de estar sendo incluído. O movimento é de dentro para fora. Então, eu repito, no momento em que eu comecei a ser útil, realmente, no momento em que eu larguei mão de que a minha família me visse. Até porque eles não vão ver. Isso é ilusão, é perda de tempo. Mas a gente precisa de tempo para ver isso, né? Então, nesse tempo, você tenta de tudo para ser visto. Você tenta mostrar, você tenta fazer, você tenta conversar, nananana, e você pode ficar frustrado, né? O movimento correto é você abandonar tudo isso. E aí você vai ser realmente útil num campo astral. Então, essa noite eles me levaram para um ambiente que era a casa deles, né? Quem desencarnou agora há pouco não estava, né? Que a figura do pai não estava, estava provavelmente em algum outro lugar. Não tenho notícias, mas essa mãe está muito melhor em relação ao que vai acontecer com ela, porque ela já está com suas ancestrais, ela já está com mãe, ela está com a mãe dela, ela está com a irmã dela, então já tem, e elas estavam lá conversando sobre o passado dela, sobre as escolhas dela e tudo mais. E eu que estava conversando com ele, e elas estavam lá, no mesmo ambiente, sabe? O caso dele é um caso um pouco grave, assim, em termos de... ele entrou muito e ele já não conversa com ninguém, sabe? E quando ele se relaciona, existem muitas mentiras em relação a quem ele é. Então, ninguém acessa ele de verdade. Todo mundo meio que da família sabe disso, mas ninguém tem o que fazer. Não tem entrada. Então, por isso que a gente está tendo todo esse cuidado, e hoje a espiritualidade me deixou lembrar dessa experiência, para que eu visse, puta, realmente, o mais importante não é bem aqui, sabe? O mais importante é a gente se transformar em trabalhador e começar a mexer onde dá para mexer de fato. Porque aqui, às vezes, a pessoa não dá para mexer. Então, se a gente estiver preso só aqui, a gente vai ter uma interferência muito limitada na vida das pessoas. Entende? A gente tem que sair desse olhar e ir para o outro. E para isso acontecer, é a mudança interna que tem que acontecer. Não acontece assim. Os mentores não vão te usar se você não estiver pronto, de dentro para fora, sabe? Isso envolve desapego, distanciamento emocional, envolve amor. Envolve o amor de verdade, não esse amor fake. Entendeu? Porque eu nem falo com essas pessoas. Eu nem tenho contato direto com elas. Mas o amor que eu sinto por elas é enorme. Enorme, enorme. Então eu posso ajudar num outro nível. Porque eu já entendi que o amor não é essa coisa de ficar ligando, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode até ser também, mas não na minha família. Na minha família, o meu amor é um pouco mais, tem que ser de longe, mas ele tem que existir. Não posso carregar mágoa, não posso carregar raiva, que é uma coisa que eu venho me trabalhando muito para não carregar, entendeu? Tá bom, gente? Eu tenho que ir. Beijo.